O Dr. Lauro Malheiros Filhos vai nos contemplar com uma palestra palpitante, que é a guarda compartilhada, um assunto que tem sido polêmico e de muita importância para nós, advogados. O currículo do Dr. Lauro Malheiros aqui está resumido. É muito mais. Diz apenas que é advogado, graduado pela USP, especialista em direito de família, membro do setor de conciliação do TJ, membro da IASP, presidente da Comissão de Conciliação IASP, membro da Comissão de Direito de Família, palestrante do Departamento de Cultura e Evento da OAB. Mas isso é apenas um resumo. Se for escrever todo o currículo do Dr. Malheiros aqui, precisaria de 15 páginas. Então, sem mais delongas, eu vou passar então a palavra ao nosso ilustre palestrante. Vamos tratar aqui hoje de um assunto que é guarda compartilhada, mas é bom quando a gente fala de guarda compartilhada, a gente tem que falar que guarda compartilhada está dentro de um capítulo do Código Civil, que é da proteção da pessoa dos filhos. Este é exatamente o objetivo quando a gente fala de guarda compartilhada. Antes que se possa tratar do assunto, que a gente vai pegar as modificações que foram feitas dentro do Código Civil, com referência, foi quando se criou essa questão de guarda compartilhada, este assunto de tamanha importância, valeria a pena a gente fazer algumas observações com referência ao tema que nós vamos tratar. Já dizendo o seguinte, o Código Civil de 2002 não tratava do assunto. Nunca antes de 2002, certo? E mesmo depois, um pouco de 2002, nunca se falou, nunca se tratou a respeito dessa questão, falar assim, guarda compartilhada. E ela veio através de duas leis que surgiram. Veio uma primeira que deu uma interpretação com referência à questão de guarda compartilhada. E aí, em 2014, agora há pouquíssimo tempo, surge uma segunda e há uma modificação dos artigos do Código Civil e aí, então, finalmente é implantado essa questão de guarda compartilhada. Eu disse que antes da gente começar a examinar esses praticamente 2 artigos de grande importância que foram inseridos no Código, no novo, que é o Código Civil de 2002, seria interessante a gente fazer um destaque e uma compreensão dessa questão de guarda compartilhada. Especialmente nós que militamos no direito de família com uma certa insistência, certo? E de conversas tratando do tema, especialmente com clientes, ouvindo falar a respeito da questão de pessoas que ouviram falar sobre guarda compartilhada, eu chego a uma conclusão que, na verdade, há um péssimo entendimento a respeito do que é guarda compartilhada. É o cliente que não entende, é o cliente que reage quando fala da guarda compartilhada. Olha, guarda compartilhada. São os juízes que muitas vezes deixam de apreciar e verificar e de aplicar essa questão de guarda compartilhada. Há uma mistura-se de uma forma marcante o que se trata de guarda compartilhada com guarda alternada. São 2 coisas absolutamente diferentes.
Porque, infelizmente, é dado o conhecimento geral, muitas vezes, de determinadas leis, especialmente de leis de direito de família. Isso vem ao conhecimento do público, ao conhecimento de todos, através da imprensa. A imprensa adora assuntos como esse. Lei da palmadinha, guarda compartilhada, é quadro do Fantástico, é quadro da Rede, é geral. Especialmente quando nós estamos falando de guarda compartilhada, eu digo que guarda compartilhada, eu já escutei tanto sobre problema de guarda compartilhada pela imprensa, e que, infelizmente, é o que dá o conhecimento geral, as deduções, aquilo que é explicado, aquilo que é feito, os quadros que são dados, as entrevistas que pegam nesse momento de pessoas separadas que falam, simplesmente é para que ninguém entenda com precisão qual é o objetivo desta lei, deste ponto do Código Civil, que é a guarda compartilhada. Eu até gostaria de falar, quando eu comecei dizendo o seguinte, essa questão guarda compartilhada está exatamente dentro de um capítulo, que fala da proteção da pessoa dos filhos. É interessante que o primeiro código de 16, 17 do civil, e mesmo o código de 2002, e ainda mais a gente entrando no ECA, lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi talvez é o primeiro, e que está em plena vigência, que é o primeiro instituto que veio tentar regulamentar e proteger essa questão, que é a proteção dos filhos, especialmente dos menores, certo? Porque antes nunca se falava, e especialmente com a vigência do Estatuto da Criança e do Adolescente, parece que a partir de 2002, o Código Civil não fala de guarda compartilhada, a lei da palmadinha não trata do assunto, e outras questões, mesmo o aspecto do divórcio, alimentos gravídicos, quer dizer, tudo isto surgiu como temas de direito de família a partir de 2002. Parece que surgiu por parte do legislador uma preocupação enorme com referência à questão que é exatamente a proteção dos filhos. E quando fala proteção dos filhos, a gente fala da proteção dos filhos menores, porque é lógico e evidente, quando a gente fala de guarda compartilhada, quando a gente fala do ECA, do Estatuto, quando a gente fala da lei da palmadinha, quando a gente está falando com referência à questão de menores. Então, é isso, a proteção da pessoa dos filhos menores. Então, eu estou completando aqui aquilo que o Código Civil coloca como capítulo, eu falo assim, a proteção da pessoa dos filhos. Mais uma advertência que eu gostaria de fazer, e uma observação que eu gostaria de fazer. Estão surgindo temas que vocês podem imaginar que são temas todos dirigidos a esta proteção dos menores, certo? Por exemplo, eu tenho trabalhado através de palestras, especialmente aqui da Ordem dos Advogados, já foram, eu acho que dezenas de palestras que eu faço, inclusive pelas subseções do interior, aqui mesmo, nesse auditório, já tratei, que é, por exemplo, a questão da lei da palmadinha. Ninguém entendeu.
Até hoje, eu noto que não há o menor alcance das pessoas, da importância que representa. Tanto é que esta lei, ela começou a ser colocada de forma absolutamente distorcida pela imprensa. Eu continuo culpando a imprensa. Ela, como grande a informativa com referência às questões, especialmente de direito e de família, falo da lei da palmadinha. Ela é de uma importância tão grande que, quando surgiu, em determinado momento, quando houve uma reforma desta lei, passou a se chamar Lei do Menino Bernardo. Por que que passou a se chamar a Lei do Menino Bernardo? Passou a se chamar a Lei do Menino Bernardo porque, se tivessem aplicado a lei da palmadinha, talvez esse menino estivesse vivo hoje. Se tivesse o Conselho Tutelar, se tivesse o Ministério Público tomado as providências que deveriam ser tomadas, através de quem? Da lei da palmadinha. Mas o que se entende da lei da palmadinha, certo? É simplesmente o seguinte: será que o pai ou a mãe pode, uma cintada, não, e uma chinelada, não, depende. Se fica vermelho, não pode, não é nada disso. Mas é isso que foi transmitido. Foi isso que foi objeto de informações dadas pela imprensa. Voltamos a falar de guarda compartilhada. O pessoal não entendeu ainda a guarda compartilhada. É de uma importância enorme. E eu vou falar uma coisa, eu coloco aqui, não é, eu estou culpando, é lógico, evidente, a imprensa, que ela dá péssimas informações a respeito de institutos desta importância, mas eu culpo também a classe dos advogados, eu culpo também a classe dos senhores juízes com referência à aplicação desta questão que fala de guarda compartilhada. E vou um pouco mais além. Vou um pouco mais além. Especialmente os senhores advogados, no momento que militam na área de família, especialmente os grandes escritórios de advocacia, em que eu tenho oportunidade de litigar de um lado ou de outro com grandes escritórios de advocacia, que utilizam-se desse instituto chamado guarda compartilhada como moeda de troca com referência ao problema dos filhos. Primeiro, porque os clientes não entendem. Você atende uma pessoa, uma mulher que chegou no seu escritório e que naquele momento ela está saindo de um casamento, o marido saiu de casa, tem problemas graves, talvez esse casamento foi, e aí a gente vai conversar com esta pessoa a respeito, bom, aqui tem que fazer um divórcio, vamos poder fazer aqui uma separação de corpos aqui, que talvez seja necessário, nós vamos falar dos alimentos, agora nós vamos falar de duas coisas importantes. Tem filhos? Sim, tenho 3 filhos, que idades? 3 anos, 5 anos, 7 anos. Aqui nós temos o seguinte, a minha sugestão, vamos analisar. Seria a possibilidade, quando agora eu vou conversar com o advogado do lado de lá, para verificar os pontos de acordo, vamos propor, que isso é muito interessante, seus filhos são... Não, os seus filhos, eles são ligados ao pai? São muito ligados ao pai, sim. Bom, então, se são tão ligados ao pai, o pai vai fazer falta, o pai já saiu de casa? Já saiu de casa. Vamos pensar numa guarda compartilhada. Você escuta, não, pelo amor de nada. Isso é mais do que direto. Porque não entende, porque escutou na televisão, porque foi mal entendida,
porque direito de família todo mundo entende, direito de família a vizinha entende, o da frente entende. Você anda no metrô, você olha para o lado, sabe, eu estou com um problema aqui, é direito de família, todo mundo dá consulta de direito de família, os absurdos. É lógico. A questão de 1/3 alimentos, é 1/3 dos ganhos. Quem falou isso? Onde está escrito isso? Mas isso é invenção do povo em geral. E o povo em geral, os senhores advogados, estão interpretando de forma errada este instituto tão importante que é a questão da guarda compartilhada. Usado como troca. Ah, tá bom, eu dou a guarda compartilhada, mas eu quero que... eu vou pedir pensão também, eu quero que ele me aumente. Mas daí eu dou a guarda compartilhada. Isso é tão comum, meu Deus do céu, isso é tão comum no direito de família. Isso é uma realidade, você sabe. Tem vários que militam na área do direito de família e sabem perfeitamente. Os filhos são usados como moeda de troca. Absurdo. Esquecem que os filhos, eles são a maior vítima das separações. São os que mais são colocados de lado. Não de lado. Isso é moeda de troca. Mas que é verdade isto. E é exatamente quando a gente trata deste assunto aqui de guarda compartilhada. Porque é tão sensível, quando o legislador teve uma sensibilidade tão grande quando chegou, porque não existia isso, quando se pensou nisso aqui, basta aplicar. Vamos falar direto sobre guarda compartilhada. Não constava no Código de 2002. Nós tivemos uma primeira modificação, certo? Em que houve uma primeira definição, que é a modificação, acrescentou-se o artigo 1583. Nós vamos trabalhar muito em cima desse artigo 1583, que é exatamente onde nós vamos encontrar as definições e o sentido de que possa representar essa questão da guarda compartilhada. Eu gosto muito dessa definição. Eu gosto muito dessa, porque quando isto, em 2008, que esta lei fez esse acréscimo lá no artigo 1583, ela é para mim, a melhor coisa que foi feita em matéria de guarda compartilhada, porque se entendeu. Posteriormente, quando em 2014, no ano passado, em dezembro, que saiu a segunda, o legislador se entusiasmou tanto com aquela questão de guarda compartilhada que deu um enfoque muito bonito. Mas eu tenho a impressão que a definição nós vamos encontrar na lei de 2008, quando fala o seguinte: compreende-se por guarda compartilhada a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sobre os mesmos teto, concernentes do poder familiar dos filhos comuns. Este é exatamente aquilo que a gente deve entender por guarda compartilhada. Vejam, qual é o ponto onde que eu falo? Compreende-se por guarda compartilhada a responsabilização conjunta. O que é isso? A guarda, certo, compartilhada, feita, certo, ela é instituída, fica com a mãe, certo?
Mas eles colocaram dentro da sua separação, dentro do divórcio, quando eles estipularam com referência aos filhos, os filhos têm a guarda compartilhada. O poder fica com um, ou com o pai ou com a mãe. Mas os dois passam a ter a responsabilidade conjunta. Não é aquela questão assim, guarda unilateral, vai para um, certo? Fica com a mãe. E o pai, a cada fim de semanas alternados, é aquele xarope que a gente já tem até um padrão que coloca nas petições, sempre a mesma coisa, fim de semanas alternados, férias para metade para um, metade para o outro, feriados prolongados, vai para um, vai para o outro. No Natal fica com um, no passagem de ano vai com o outro. Eles fazem a programação para os filhos, só que não perguntam para os filhos se eles gostaram desta programação que é feita para eles. Não perguntaram. Essa é aquilo que nós chamamos de guarda unilateral. Guarda para um, de forma unilateral, e aí o tal famoso direito de visita que complica e que a princípio é respeitado e passado um tempo não é mais respeitado e que dá um problemão e que volta para o fórum e que discute, e que tem... Guarda compartilhada, olha aqui o sentido. Eles entendem, aqueles dois que se separaram, pai e mãe, que eles colocaram alguém no mundo e que esse alguém não tem culpa desta separação, e aí então eles, como assim, vamos de forma compartilhada, a responsabilização conjunta, nós vamos ter, certo? O que é isto? O interesse, certo? Está com um, ficou lá, está lá na casa da mãe, não dá para ficar, mas... Há uma parte de responsabilização, divide-se quem é que vai na reunião da escola, os dois juntos resolvem qual é o médico que deverá se tratar, os dois juntos resolvem se a criança deve fazer uma viagem para alguém, os dois juntos eles vão definir os problemas. Quando começa a surgir o problema já da adolescência, porque não estamos falando só de criança, da adolescência, com os problemas gravíssimos que surgem na adolescência, que há necessidade de que os pais em conjunto possam resolver o problema. Fácil, não é? Presta bem atenção, é só isso. Entenderam o que é guarda compartilhada? Não é guarda alternada. Depois eu vou falar sobre guarda alternada. Eu estou falando fácil, olha que coisa fácil, assim, a responsabilização conjunta. Se alguém perguntar para vocês o que é guarda compartilhada, responsabilização conjunta, mas o que é isso? É isso, conjuntamente, os problemas dos filhos, quando são pequenos, é a escola, é o tratamento médico, é o problema grave de uma doença, é o problema de estarem juntos. Isso os filhos sentem. Isso os filhos acabam sentindo. E aí chega na adolescência, todos aqueles problemas, certo? É a menina que vai, é a menina que começa a frequentar as festinhas, é o filho que tem um problema de tóxico, é o problema do filho que pega o automóvel do pai, que não sei o quê. A necessidade da responsabilidade conjunta. Só. Até eu podia, nesse momento aqui, certo? Encerrar aquilo de guarda compartilhada nesse momento. Essa é guarda compartilhada, que veio em 2008, pela lei de 2008. Nós tivemos, em 2014, como eu falei, o legislador, com referência a essa questão muitas vezes, de direito dos filhos, de proteção das crianças, eles têm, de vez em quando, uma percepção, e de vez em quando até acertam,
Os nossos legisladores, de vez em quando, até acertam com referência a essa questão que é com referência a menores. A lei da palmadinha. Ninguém aplica, ninguém sabe, e de uma importância enorme, certo? Enfim, está aí. E guarda compartilhada, veio o legislador. E é este momento que confundiu a cabeça de todo mundo, especialmente daqueles que dão aulas pela imprensa, o povo em geral, o amigo, a vizinha, aquela que vem, puxa vida, você viu a guarda compartilhada, porque não sei das quantas. Veio exatamente aqui, certo? Em 2014, o legislador quis aperfeiçoar a questão da guarda compartilhada, que foi aquela explicação, responsabilidade conjunta, ponto final. Por que quando faz a separação, não, mesmo que não vai cumprir, por que não coloca guarda compartilhada? Por que não... não, precisamos trocar. Eu vou, se me der mais pensão, eu posso admitir. Aí veio o legislador, e aí, quando ele fala de guarda compartilhada, confundiu a cabeça de todo mundo, mas não mudou o sentido, não muda, pelo contrário, aperfeiçoa mais essa questão de guarda compartilhada, porque vai dizer o seguinte: esta lei dá nova redação ao parágrafo 2º do artigo 1583, estabelecendo o seguinte: prestem atenção aonde está a confusão. Na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos. Lindo, maravilhoso, completou. Mas quando fala aqui, a guarda compartilhada, o tempo de convívio deve ser dividido, o que o pessoal achou? Que isso aqui é guarda alternada. E não é. Não é. Continua sendo guarda compartilhada. Só que deu uma pergunta assim, responsabilidade conjunta, que continua no Código Civil. E agora entra, fala assim, a guarda compartilhada, o tempo de convívio. O tempo de convívio deve ser dividido. Guarda alternada, vai ficar tempo de convívio? Fica lá, um mês com a mãe, um mês com o pai. Pô, isso aqui é guarda compartilhada, não é? O que é de tempo de convívio? A possibilidade de que praticamente a gente vai deixar de ter esse instituto que tem também, que chama-se o direito de visita, praticamente de lado. Vamos deixar de lado essa final de semana alternado. Não, convívio, certo? Uma liberdade de convívio. Coisa melhor que pode acontecer para os filhos, que não têm culpa da separação, que eles possam continuar tendo aquilo que eles tiveram durante o período do casamento, o convívio com os pais. Ter o convívio com os pais. Aplicando-se o quê? A responsabilidade conjunta. Então, completa quando a gente fala agora, a nova lei que surgiu em 2014, que é a Lei 13.058, de dezembro de 2014, quando a gente fala que isto aqui completou a guarda compartilhada, ficou um instituto tão interessante para ser entendido. Convívio convívio, olha, vai lá visitar teu pai vem pegar você mas não é nada de visita, olha, vou conviver. Olha, fica lá 2, 3 dias, vai lá ficar na casa do seu pai, fica lá na casa da sua mãe. Olha, eu vou fazer uma viagem, posso levar? Pode levar. Convívio. Não tem nada de visita, não tem nada de alternada, certo? Nada. E aí surgiu a confusão, que ninguém entende. Especialmente quando fala, convívio com os filhos deve ser dividido, certo? E, portanto, é lógico, evidente, que a guarda compartilhada, com os dois acréscimos que foi dado dentro do Código Civil, certo? Partindo do artigo 1583,
completou. Uma lei fala da responsabilidade conjunta. Para mim, aí definiu. Não precisa nem falar de convívio, certo? Porque da responsabilidade conjunta surge o convívio. Então já... Mas como o legislador quis ser absolutamente minucioso, eu falo, não, vamos melhorar esse negócio. Então, a responsabilidade, para mim, responsabilidade conjunta, já dava o convívio. Conviver, conversar, tratar, não fazer aquele absurdo que acontece, que é uma realidade, em determinado, especialmente logo depois de uma separação, quando um casamento conturbado, que teve problema de infidelidade, problema disso, não sei o quê, quantas mães ou quantos pais não impedem que os filhos falem no telefone com o pai ou com a mãe? Não é um caso, milhares. Não é um caso, milhares. Essa é uma realidade. Essa é realmente uma realidade. E que é exatamente, quando se fala de guarda compartilhada, é para evitar coisas disso. Então, convívio, o pai pode falar no telefone com o filho, certo? A mãe também, certo? A gente toma conhecimento de coisas desse fato que eu estou colocando, do problema do telefone, fala assim, não posso acreditar numa coisa dessa. E quem sofre, quem é a vítima é o filho, meu Deus do céu. Aquela moeda de troca das separações. Vamos entender, então. Responsabilidade conjunta. E vamos entender, juntando os dois, nós juntamos os dois artigos, responsabilidade conjunta com o convívio dividido. Nossa, agora, eu acho que esse agora ficou o artigo que eu talvez pudesse um dia redigir, se tivesse lá legislando sobre esse assunto, que é assim, responsabilidade conjunta e com a possibilidade de dividir o convívio. Olha como ficou, acabou. Agora nós chegamos ao ponto onde eu queria que vocês entendessem o que é guarda compartilhada. Responsabilidade conjunta de todos os problemas dos filhos e mais a questão de convivência dividida, à vontade, para o bem dos filhos. Esta é exatamente a definição que eu estou dando, juntando exatamente os dois artigos. É lógico, evidente, quando a gente fala da aplicação dessa famosa guarda compartilhada, que até agora ninguém entendeu, está sendo muito pouco aplicada, certo? Tem algumas observações, que são observações do próprio Código de Civil, que fala: tanto a guarda unilateral como a compartilhada poderão ser requeridas por consenso. Consenso quer dizer, de acordo, consenso e acordo dos dois na hora da separação, pelo pai e pela mãe na separação. Isto é o ideal. Isto é o ideal. Mas para isso precisa ter advogados preparados para que possam ser, na verdade, verdadeiros mediadores. Porque quando nós falamos de direito de família, a gente sempre fala de mediação. O advogado, acima de tudo, deverá ter uma posição de mediador, para que ele possa, então, por consenso, isso aí, como diz, isto é o ideal. Isto é o ideal. De comum acordo, guarda compartilhada, aí um não entendeu, cabe ao advogado, vou explicar, isso aí é responsabilidade conjunta, é bom para os dois, não fique só você com a responsabilidade. É verdade mesmo. Vamos lá, se você faz uma guarda unilateral, que fica só com a mãe, e o pai não tem possibilidade de participar, certo? Amanhã aquele menor que se torna um adolescente comete qualquer infração,
Responsável é aquele que tem a guarda unilateral. Não é aquele... Agora, se tivesse a guarda compartilhada, são os dois. Compartilhou, os dois respondem. Aquele filho que pega o automóvel do pai, lá, ou da mãe, certo? Num caso de guarda unilateral, e sai e mata uma pessoa, o que está com a guarda unilateral, o outro fala, que coisa, você devia ter tomado cuidado, não é? Olha, deixou agora, você está respondendo, né, criminalmente, a guarda é tua. Olha que coisa interessante. Então, naquele momento em que vocês vão tratar da separação, certo? Não é, é exatamente nesse momento que, nessa posição de mediadores, não de contendores. O advogado, quando é contratado para isso, ele pensa, pô, vou tocar por quanto de alimentos? E alimentos não é indenização, mas a maioria das vezes os alimentos é pedido em grau de indenização por tudo que ou ela ou ele sofreu lá durante o casamento, é indenização. Bom, os filhos, guarda compartilhada. Não, de jeito nenhum, porque nós vamos ter que dividir esse patrimônio. E o advogado, que é lógico, evidente, que ganha com isso, muitas vezes ganha em cima do patrimônio, certo? Os seus honorários, ele atende aquilo que o cliente quer. Mas espera, e qual é a sensibilidade do advogado num momento desse? Qual é a obrigação social do advogado num momento desse? É explicar, falar, pô, mas tem um negócio de guarda compartilhada que é interessante, devido à responsabilidade conjunta, convívio. O advogado tem que ter essa postura, e por isso que se fala que o ideal é que essa questão de guarda compartilhada seja discutida e seja colocada no papel e seja levada ao Poder Judiciário para que seja homologado pelos dois, por consenso. Vamos lá, decretada pelo juiz, a pedido da mãe ou pelo pai. Quando isso? Nos famosos divórcios litigiosos. Divórcio litigioso é o inferno. Não existe mais, vocês sabem que não existe mais divórcio litigioso, né? Porque agora é divórcio. Eu não... Olha, não estou gostando do casamento, casamos ontem. Senhor juiz, eu queria divorciar. Não gostou do casamento? Não, está decretado o divórcio. É a lei do divórcio. Não tem mais separação. Atenção, senhores advogados, vai voltar a ter separação no novo Código de Processo Civil. Observem isto, especialmente aqueles que militam na área do direito de família, vai voltar a ter separação. Porque separação era um glamour. Era um glamour. Porque agora fica meio chato, você atende, é meio até cansativo. Eu quero divorciar, olha, bom, porque o meu marido, ele tem 3 amantes, porque ele sai à noite, volta bêbado, porque ele bate em mim, jogou um vaso na minha cabeça, porque eu fui na polícia, porque eu fiz isso aí. Você fica assim, Mas eu quero que coloque tudo isso no papel. Não precisa. Não fala que o seu casamento não vai indo bem, a gente vai lá e fala para o juiz te dá o divórcio, não precisa mais contar. Aquele glamour da separação não existe mais. Era assim, praticamente os bons escritórios da advocacia tinham sempre um investigador que ia atrás, ver o carro que entrava no motel, tirava fotografia, aquilo era um glamour. Gravação, era glamour, aquilo era uma advocacia toda romanceada. Não dava em nada, mas dava para cobrar mais honorários. Porque tinha audiência, é verdade, porque agora vai fazer audiência do quê? Porque é culpado, não tem mais. Mas vai voltar a separação, prestem atenção.
Eu falei aqui de divórcios litigiosos, porque é exatamente nos divórcios litigiosos que a discussão é tão grande. Um não fala, não, guarda compartilhada, não, eu quero unilateral, não, porque não sai, ninguém entende. Aí o juiz fala assim, eu dou guarda compartilhada, porque a lei permite que cabe ao juiz fixar a questão de guarda compartilhada, decretada pelo juiz. Não tenho visto isso não, viu? Não. Eu até para vocês terem um conhecimento a respeito, que eu falo, guarda compartilhada não pegou. Não pegou pelos advogados, que não tem interesse de poder entender isso, não pegou pelos juízes, não pegou, as partes não querem nem ouvir falar de guarda compartilhada. Você quer ver aqui, ó? Olha aqui, ó. Segundo o IBGE, estatística feita no Registro Civil de 2013, está um pouco mais, mas é 2013. Apenas 7,7% dos filhos de casais separados vivem sob o regime de guarda compartilhada. 7%. Estatísticas do IBGE, certo? Na maioria dos casos, assim, 85% a criança fica com a guarda da mãe, unilateral, e 5% com o pai. Porque é verdade, entra lá o marido, não sei o quê, já diz assim, a guarda dos filhos é da mãe. Como se tivesse uma lei sobre isso, e não tem. Eu já procurei, não tem essa lei. Não, nem se discute, é da mãe. A mãe. Entendo, sim, crianças muito pequenas, crianças que estão sendo amamentadas, crianças que ainda... Mas, espera, não, o pai não tem condição, ele sai para trabalhar de manhã, volta à noite, essa criança fica solta lá, porque a mãe... Mas agora tem um momento da mulher, a mulher quase 100% delas estão todas trabalhando, na mesma condição do pai, mas a guarda é da mãe. Olha aqui, 85%, IBGE, não sou eu que estou falando, a criança fica com a mãe. E 5% com o pai. E de guarda compartilhada, 7%. Porque ninguém entendeu e ninguém quer saber do que é guarda compartilhada. Eu coloco mais uma observação, que quando não houver acordo, certo? Quando não houver acordo, e eu volto a falar, e isso muitas vezes, a discussão de guarda compartilhada, unilateral, é tão grande, que é objeto incrível de um processo. O processo de separação, hoje é divórcio. Não quero mais casar, não quero ficar no casamento, pá, acabou, certo? Tanto é que eu tenho sugerido a meus clientes, toda vez que querem fazer a separação, um divórcio, vamos fazer o seguinte, vamos fazer por itens. O pacote para a sua separação é o seguinte, nós vamos propor aqui, de vez em quando, separação de corpos, mas logo depois dos 30 dias da separação de corpos, vamos tocar um divórcio. E aí, doutor, esse não tem por onde, o juiz vai homologar. Mas vamos discutir por fora, olha aqui, por fora, nós vamos discutir guarda, vamos discutir visita e vamos discutir alimentos, tudo por fora. Olha o Poder Judiciário cheio de processos. Maioria dos casos, você faz um pacote, é o kit separação, chama-se kit separação. Porque é lógico, senhores advogados, o divórcio vai custar tanto, certo? O processo de guarda vai custar tanto, ela tocou o processo de visita, vai custar tanto para te defender, e os alimentos. Um ofereceu alimentos e o outro vai discutir, vai propor alimentos. Então, assim, oferecimento... Não. Olha o kit de separação para cada um, você é lógico, evidente, meus queridos amigos, colegas, vamos cobrar, lógico, no kit de separação, porque
Por que não joga tudo dentro de uma única petição de divórcio? Não dá, não adianta, a mentalidade é vamos discutir, certo? Depois reclama na hora de ter que pagar honorários, porque realmente ficou caro, acaba ficando caro, certo? Quando eu falava de guarda, eu volto a falar de guarda, porque o tema de hoje aqui é guarda. O divórcio é feito, o juiz pode perfeitamente pegar o divórcio, tudo bem. A gente faz uma petição dizendo assim, tudo está sendo discutido, alimentos, guarda, visita, está tudo sendo discutido lá fora, em outros processos. Eu queria que homologasse. Está homologado, divórcio, pá, estão divorciados. E continua uma discussão que não acaba mais. Vocês sabem perfeitamente que discutir guarda não é um caso, são milhares. Hoje mesmo deve ter entrado no fórum aqui, pelo Brasil inteiro, mais processos de só guarda, para discutir guarda. Que acaba, sabe aonde? Em perícia. Ah, meu Deus, perícia, sim, porque isso precisa ser periciado, saber o que a criança, o que aquele filho gostaria, se o pai é muito rigoroso, não, porque o pai bebe, não, porque a mãe, então isso aí precisa fazer. Perícia psicológica, de assistência social, para ver o ambiente, onde que vai ficar a guarda da criança, que lugar vai ficar, olha que complicação. E perícia psiquiátrica, de psiquiatra. Quanto vai custar isso aí, hein? Não era mais fácil fixar a guarda compartilhada? Responsabilidade conjunta, mesmo que depois não cumpra. Não é mesmo? Presta atenção, mesmo que não cumpra. Mas pelo menos põe no papel, guarda divide a responsabilidade dos dois. Não, vamos até o fim. Enquanto não abrir mão lá enquanto não abrir mão daquela pensão, enquanto não fizer uma divisão que eu quero chegar naqueles bens, eu não abro. Doutor, discuta para mim essa questão da guarda. Mas vai ter perícia. Perícia, vai a perícia. Quanto demora? Olha, existem processos que se começa quando a criança já passou para adolescente, e quando a criança já é maior, completa 18 anos, fala para os pais assim, não estava na hora de terminar com aquele processo de guarda que ainda está no Superior Tribunal de Justiça, discutido em Brasília. Brasileiro é demandista, vocês sabem disso, não é? O doutor, esse ilustre ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal, que presta minha homenagem, o doutor Ricardo Lewandowski, certo? Ele, quando ele foi tomar posse como presidente do Supremo Tribunal, ele focou muito uma questão que é para mim algo espetacular e especial, especialmente a minha esposa que está ali, que nós somos conciliadores e gostamos disso. Trabalhamos no Tribunal de Justiça, conciliação de segunda instância, certo? Eu faço conciliação desde 2002, certo? Minha esposa que está sentada ali, pelo menos o conceito dela é talvez a mais importante conciliadora de direito de família do Tribunal de Justiça de São Paulo. Está ali. Hoje esteve lá conciliando. Ela consegue conciliar até muito mais do que muito advogado, que muito juiz. Quando ele fez para poder falar sobre a demanda, ele falou assim, nós precisamos incentivar a conciliação, nós precisamos incentivar a mediação, porque isso é a única maneira, e o arbitramento são as três coisas que nós devemos incentivar, porque vai estar no novo Código de Processo Civil, porque não é possível a gente ter pela frente, nós temos pela frente, nesse país, 100 milhões de processos em andamento, porque o Estado de São Paulo vai indo para cima de 20 milhões de processos. O Tribunal de Justiça de São Paulo tem 750 mil para 350 desembargadores.
Tem mais, você acha? Muito mais. Deve ter mais. Ele falou assim, 100 milhões de processos no Brasil. Aí bateu na minha cabeça, eu falei assim, coisa interessante, vamos lá. A população deste país tem 200 milhões de habitantes. Nós temos 100 milhões de processos. Cada processo deverá ter pelo menos 2 partes, se não tem 3 ou 4. Então é o Brasil inteiro brigando. Chegou à conclusão lógica, né? O Brasil inteiro está brigando. Olha aqui, 100 milhões, 200 milhões. Cada processo tem pelo menos 2 partes. O Brasil todo demandando. Outra coisa que eu coloco aqui, certo? É com referência a uma questão que é lógico e evidente, no curso das coisas, depois que foi fixada tanto uma guarda compartilhada como uma guarda unilateral, mas especialmente uma guarda unilateral, poderá perfeitamente, as partes poderão, tanto o pai como a mãe, querer que haja modificações, certo? Vocês sabem perfeitamente, e é lógico e evidente, que muitas vezes, especialmente na guarda unilateral, de vez em quando toma-se conhecimento que a mãe abandona a criança, que a mãe entrou na prostituição, volta a altas horas, que o pai que está com o filho é drogado, que a mãe tem maus tratos da criança, que o pai... É lógico e evidente que, tratando-se de guarda, não é nada definitivo. O Poder Judiciário está aí, então pode perfeitamente fixar uma guarda compartilhada. Pode, se quiserem, a guarda unilateral pode ser fixada, certo? Sem problema nenhum. Eu não estou falando que não é mais para fixar a guarda unilateral. Pode fixar, está na lei, ela continua existindo. E no correr das coisas é possível que realmente a coisa possa ser modificada, e muitas vezes com grande interesse, sempre o interesse dos filhos. Não é o interesse, vou tirar a guarda dele, porque eu quero tirar por causa de algo. Não, vou tirar a guarda que está com ele, porque ele está judiando, porque ele está batendo, porque ele está bebendo, porque ele está abandonando a criança. Sempre, todo esse assunto aqui, sempre, quando fala proteção, e eu falei proteção dos filhos, e eu completei proteção dos filhos menores. Menores, crianças e adolescentes. Tudo bem? Conforme a determinação da ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu não posso deixar de falar, quando eu falo de guarda compartilhada, eu não posso deixar de falar de direito de visita, certo? Que é o artigo 1589. O direito de visita, certo? Eu falo o seguinte, nos casos de guarda unilateral, há uma importância muito grande essa questão do direito de visita. Porque é através do direito de visita, em primeiro lugar, é o interesse dos filhos. O filho tem que ter, mantendo contato com o pai ou com a mãe, certo? Então, o direito de visita é algo muito importante. Mas o direito de visita tem algo muito importante também, que é exatamente a forma pelo qual aquele que não mantém a guarda tenha condições de fiscalizar como é que a guarda está sendo exercida. Ah, não, direito de visita é porque vai no final de semana, porque... Não, espera, vamos observar o que é aquilo que se pensa de... Não, e direito de visita, você coloca guarda compartilhada e coloca direito de visita também. Não é porque tem aquela expressão que devemos dividir o convívio. Não. Então não precisa mais de direito de visita. Põe a guarda compartilhada, mas estipula o direito de visita. Isso é algo extremamente importante, porque é a forma pela qual os filhos se satisfazem de ter a presença dos dois, certo? Em segundo lugar, é a forma pelo qual aquele que não está com o filho, com a criança, mesmo com o adolescente,
de fiscalizar, perguntando, vendo como é que está, se está doente, e acaba escutando muitas vezes na visita reclamações de quem está com a guarda. Portanto, a questão de direito de visita é muito importante. É muito importante, quando vocês vão estipular a guarda compartilhada unilateral, tratem sempre do direito de visita, estipulem o direito de visita, mais ampla, menor ou maior. Isso é realmente alguma coisa extremamente importante. Quando eu comecei a falar aqui sobre guarda compartilhada, eu falei, pessoal mistura, acha que é guarda alternada. Não é. Guarda alternada, o que se entende, é em casos excepcionais e não é nada que a gente possa aceitar como válido, como satisfatório para os filhos. Mas em determinados momentos há necessidade de ter a guarda alternada, certo? Coisa comum. O pai mora e tem as suas funções em São Paulo, a mãe tem a família e vai ter as suas funções no Rio de Janeiro, certo? O direito de visita fica extremamente prejudicado. Eu vou mais além. O pai vai estar morando na França, a mãe continua morando no Brasil, certo? Direito de visita aí, então, fica completamente... A guarda alternada, muitas vezes, ela mexe um pouco no Instituto do Direito de Visita. É que em determinado momento lá, não é passar as férias, em determinado momento, aquele filho que está lá na França, que é trazido e fica na casa do pai ou da mãe, passando um tempo e sob guarda daquele. E aí volta novamente. Isto é guarda alternada, não tem nada de compartilhada, mas é onde o pessoal mistura. Vocês podem lembrar, ou vai acontecer, programa do Fantástico, vocês vão ver, que fala, porque que coisa ótima, olha aqui, esse casal, ele fica lá uma semana na casa de um, uma semana na casa do outro, que coisa maravilhosa, eles se entendem bem, certo? Não é isto. Então, é bom que a gente fale que existe guarda alternada. E digo mais, no momento de se estipular, de se fazer na hora do acordo, na hora de se colocar, pode-se falar perfeitamente de que a guarda será alternada. Vai para ficar na casa de um durante um período, mas na casa de outro. Não é interessante. Ela não é realmente interessante. Em último caso, né? O quê? Em último caso, não é recomendado, mas em determinados casos não tem como ser. Não podemos falar de guarda compartilhada se a gente não fala de pensão alimentícia. Essa questão de responsabilidade conjunta, e mais o convívio vai estar lá, sai, volta, tem muito a ver com a pensão alimentícia. Porque você sabe perfeitamente que pensão alimentícia que é fixada para um filho, certo? Não vamos falar que é para um cônjuge ou para... Não, para os filhos. Aquela pensão deverá ser, não é indenização, pensão alimentícia. Eu já falei isso e eu volto a falar. Não é. É aquilo que necessita, é escola, é educação, é o problema da moradia, é a empregada doméstica, é tudo aquilo que é colocado e que dá um total. Nada mais do que isso. Pensão alimentícia, dentro da minha maneira de ver, é um determinado valor que, quando chega no final do mês, acabou, não pode sobrar. Isto é pensão alimentícia correta, não pode sobrar. Ah, não, deu tanto que havia isso aí, isso aqui. Não. Eu sei que essa não é a realidade, porque sobra muitas vezes. Porque é mal fixado, porque os juízes não entendem que pensão alimentícia deve ser fixado de forma criteriosa, mas não entendem. O que eu queria colocar é que na guarda compartilhada, essa questão da pensão alimentícia fica uma coisa muito mais dissolvida, porque se há um convívio
filho está lá, volta para cá. Quer dizer, é muito mais fácil, havendo esse convívio, fixar a pensão alimentícia. Responsabilidade conjunta. A criança precisa sofrer uma intervenção cirúrgica grave, que o plano de saúde não cobre. A guarda é tua, você que se vira aí. Você vai lá e fala, responsabilidade conjunta, os dois se viram, vão buscar dinheiro, certo? Isso está dentro daquilo que a gente fala, bom, e a pensão alimentícia? Deixe de lado essa questão de pensão alimentícia. Na guarda compartilhada, certo? Muitas vezes, aquilo que é de pensão alimentícia suplanta em muito, certo? O pai que sai, que faz, que convive com o filho, que eu quero fazer um curso de violão, vai fazer, tudo bem, olha, eu queria, não sei o que, faz. Mas isso não está estipulado na pensão alimentícia, que a pensão alimentícia é aquele quase quadradinho, que tem que ser aquilo, para ser de um mês, depois não pode ficar para o outro mês, certo? Mas na guarda compartilhada, essa questão de pensão alimentícia tem que ser vista de uma forma muito natural e perfeita. E eu volto a falar, para bem de quem? Do menor dos filhos, que vão receber realmente esse apoio, muitas vezes financeiro, de alguém que não está lá na casa, mas que tem mas suplantou a pensão alimentar, aquilo que estava fixado. Se deixa ficar, certo? Estou pagando a mais para o bem do meu filho, certo? Não passa isso nem pela cabeça dele, certo? Eu gostaria de colocar, antes da gente poder terminar aqui, tem um negócio que chama-se, isso é um horror, chama-se alienação parental. Essa questão da guarda compartilhada, ela mexe muito e a gente deve colocar a coisa de uma forma muito importante, porque essa questão de alienação parental, que para muitos acha que não, isso existe de uma forma tão brutal que vocês não podem passar na cabeça de vocês. Aqueles que militam no direito de família e que levam a sério o direito de família, que analisam o direito de família, que conversa com as partes, você, muitas vezes, e com uma frequência enorme, você fica sabendo de alienação parental, certo? O pai que no dia de visita fala para o filho, certo? Tua mãe é uma vagabunda. E não é. Isso é alienação parental. Certo? O pai que teria condições maravilhosas de poder dar uma assistência maravilhosa para um tratamento e não dá. Isso é alienação parental. Na guarda compartilhada, que é exatamente isso que a gente fala, que é o ideal, que há o convívio, que há a responsabilidade, evita-se muito essa questão da alienação parental, que é, por mais que alguém fala, não, existe, não existe, existe. Então, eu coloco esse tema com referência à alienação parental, como alguma coisa que se pode evitar muito da alienação parental, com referência a isso aí. Vamos terminar agora para falar alguma coisa que é de uma grande importância, certo? Guarda de animal. Cachorro de estimação. Gato de estimação. Existe um projeto que está tramitando, que aliás é muito interessante, tem até cópia desse projeto aqui, certo? Não é piada. É um projeto feito por um deputado, o Bialdi. Esse projeto é um projeto que está em 2011. Ele não foi votado ainda. A Câmara e o Senado está meio complicado agora, ultimamente, estão discutindo mil coisas. Esse negócio do cachorrinho eles não estão pensando. Mas olha, esse projeto de lei aqui, certo? Tem um artigo 4º que fala assim: a guarda dos animais de estimação classifica-se em unilateral e compartilhada.
compartilhada, quando o exercício da posse responsável for concedido a ambas as partes. Na verdade, aí o senhor legislador, ele quis falar guarda alternada, quer dizer, o cachorrinho fica um mês com um, o cachorrinho vai para a casa de outro, certo? E aí o gatinho vai e fica. Mas isso é uma realidade, porque vocês sabem perfeitamente que hoje em dia, com essa questão de cachorro, de gato, que passou a ser hoje algo de uma importância enorme nas casas, nos lares, os filhos, numa separação que a criança tem um amor extraordinário. Muitas vezes tem um caso no meu escritório, agora há pouquíssimo tempo, até a família morava lá em Alphaville, e tinha um cachorro lá da família. Ele saiu da casa, certo? E ele é meu cliente, ele saiu da casa. E é lógico, ele está discutindo o problema do filho, eles não conseguem, a mulher lá não entende o que é guarda, não, entende o que é guarda compartilhada, mas não dá, porque é gente de bom dinheiro. Uma das coisas que ele sente demais é a falta do cachorro. O cachorro ficava com ele, o cachorro andava com ele, ele passeava com o cachorro. E é lógico, evidente, que é pena a gente não perguntar para o cachorro o que você sente a ausência do teu dono. Mas quem conhece cachorro, eu tenho a impressão que os cachorros sentem. Eu estou falando tudo isso e esse projeto está em discussão, certo? A minha esposa, que está sentada ali, certo? Nós temos um cachorrinho maravilhoso. Não tenho nenhuma intenção, nós estamos vivendo muito bem, não é? Mas numa separação, esse cachorro fica comigo. Muito obrigado.